Vamos começar então, mais uma vez, a nossa aula abençoada, né? Hoje, dia 3 de setembro, virada de mês. Essa noite abençoada de hoje. E a gente vai dar continuidade ao capítulo 6 que a gente iniciou na aula passada, sobre a emancipação da alma. Um assunto muito interessante, né? Mas antes, vamos fazer a nossa oração e a nossa irradiação inicial. Seja bem-vinda, Ana Rita, boa noite. Boa noite. Então, eu convido vocês agora, a partir desse momento, trazer o pensamento para o momento presente, trazer a mente para o aqui e o agora, se conectando no já, neste momento, deixando de lado as preocupações da rotina do dia a dia, da correria da semana, para que a gente possa estar numa única sintonia, numa única vibração. E nessa sintonia e nessa conexão a gente possa aproveitar ao máximo todos os conhecimentos que serão compartilhados e que estejamos abertos também a receber as intuições necessárias para o entendimento, né, desses estudos de hoje, conectados com a espiritualidade, recebendo deles a inspiração e a intuição necessária. Então, eu vou convidar você agora para ajudar você a se conectar com o momento presente, com você mesmo e com o curso. A respirar fundo. Enche o peito de ar e solta. A mesma quantidade de ar que entra é a mesma quantidade que sai. Feche seus olhos. E assim, a partir desse momento, eu te convido agora a relaxar o seu corpo físico. Procure relaxar cada parte do seu corpo físico com essa respiração profunda e tranquila. Respira. Comece relaxando seus pés, cada dedo dos seus pés. E vai subindo esse relaxamento ao longo do seu corpo. Passando pelas pernas, joelhos. Relaxe suas coxas. Respira. Relaxe agora o seu quadril, seu abdômen. Relaxe o seu peito. Enche o peito de ar e solta. Relaxe agora toda a extensão da sua coluna. Relaxe os seus ombros. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos seus braços, antebraços. Relaxe suas mãos. Relaxe cada dedo das suas mãos. Relaxe agora seu pescoço, sua nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça, de um lado para o outro, te ajude a relaxar um pouco mais. Relaxe agora seu rosto, seus lábios. Permita que a sua língua ocupe toda a extensão da sua boca. Relaxe sua face e seus olhos, suas pálpebras, suas sobrancelhas. Relaxe sua testa,
no seu couro cabeludo. Isso. Respire. Enche o peito de ar e solta. Você agora está completamente, totalmente relaxado, relaxada. Cada parte do seu corpo, cada músculo, cada fibra, cada célula. E isso faz com que sua mente fique mais leve, mais serena, mais tranquila e solta, te permitindo acessar memórias, lugares, experiências. Então você vai para um lugar muito especial. Nós vamos agora visitar uma linda praia. Juntos. Vamos chegando diante dessa praia, na qual você pode vislumbrar todo o ambiente à sua volta. Preste atenção no que você vê na areia branquinha e fofa na sua frente. Alguns coqueiros ao longo da praia, a água verde azulada, das ondas calmas que vêm em direção à areia, um horizonte infinito que se mistura com o azul do céu. O céu de um azul profundo, infinito. Alguns pássaros voando ao longe sobre as águas. Você então ouve, você agora presta atenção no que você consegue ouvir desse ambiente. Os sons à sua volta. O som das ondas quebrando calmamente, formando espuma na areia. O som do vento balançando as folhas dos coqueiros. O som do cantar dos pássaros que sobrevoam a orla. E você sente, você consegue sentir a areia fofa e quente nos seus pés. Macia. Você sente a brisa tocando seu rosto, balançando seus cabelos, e o cheiro característico do mar. Então você vai andando agora em direção à água. Passos calmos e firmes em direção à água. Você vai sentindo a areia acolhendo seus pés, que se afundam. E você sente a areia penetrando nos vãos dos dedos dos pés. E você vai caminhando. E de repente a textura da areia vai se modificando, vai ficando um pouco mais firme, um pouco mais fria e úmida. Você percebe que já está bem próximo da água. E então você começa a sentir as primeiras ondas tocarem seus pés. E você continua andando calmamente. Percebe agora que os seus pés estão ficando molhados. A água já está na altura da sua canela. E você ainda continua dando alguns passos. O barulho das ondas fica um pouco mais alto, pois você está bem próximo. Agora a água já está quase na altura dos seus joelhos. E ela sobe e desce com o dançar das ondas que vem em sua direção.
Às vezes chega nas suas coxas, depois desce à altura do início das suas canelas. Você ainda continua dando alguns passos, sentindo um pouco mais de resistência da água, até que você chega na profundidade da água, na altura da sua cintura. Ondas calmas e tranquilas que vêm, às vezes chega no seu abdômen, depois desce um pouco para baixo do seu quadril, e ali a gente para a essa altura, como se estivéssemos recebendo um bem-vindo do mar, como se o mar estivesse nos abraçando, enviando as suas ondas calmas que vêm em nossa direção, trazendo luzes, renovando as nossas energias, restabelecendo cada parte do nosso sistema. As ondas que vêm trazem conforto, bem-estar, energias positivas. E elas, quando voltam, levam de nós qualquer desconforto ou sensação menos agradável que por acaso poderíamos estar sentindo ao chegarmos nesta praia. Como se estivéssemos agora recebendo um banho de Deus, de Jesus e da espiritualidade aqui presente, renovando, reparando, curando cada parte do nosso sistema. E você respira aquela brisa úmida e agradável, enchendo os seus pulmões de leveza, plenitude, de cura, de amparo. E você então, uma sensação de plenitude, decide agradecer a Deus por essa oportunidade única e maravilhosa. Você traz à tona seu mais sincero sentimento de gratidão. E essa gratidão, então, vai acendendo dentro de você a sua própria luz, que vai expandindo e vai irradiando. E então nós damos as mãos, todos juntos, lado a lado, curtindo cada momento, cada instante desta experiência maravilhosa. E a gente irradia, a partir da gratidão, essa luz que vai expandindo de dentro para fora, crescendo para todos os lados, fazendo de nós pequenos holofotes de luz, que vamos então nos conectando uns aos outros, ampliando ainda mais o poder de cura desta irradiação e deste momento de refazimento, de amparo. E vamos irradiando juntos. E uma luz, a luz de cada um de nós se transforma numa luz só, que se conecta àquela luz que vem lá do horizonte, do nosso amigo, que vem para se conectar conosco, reforçando ainda mais toda a sensação de cura, de bem-estar que estamos recebendo da divindade. E assim, irradiando plenamente, agradecendo plenamente, numa única voz, nós oramos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal.
Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Você então agora respira profundamente mais uma vez. E aos poucos, você vai retornando, tomando consciência do seu corpo físico, deslizando sobre ele como você deita tranquilamente na sua cama. Você vai retornando ao seu corpo, se conectando, reconectando. Então, vai tomando consciência de cada parte do seu corpo. As suas pernas, o peso que ele faz sobre o lugar onde você está sentado. Isso. Então, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem. Bom, chegou o momento então, pessoal, da gente compartilhar, né? Compartilhar as experiências que nós tivemos durante a semana com relação ao sono. Lembra? A gente pediu para vocês prestarem atenção no que vocês estavam sonhando. E se algum sonho específico chamou mais atenção, que poderia ter sido uma experiência de desdobramento, que você pudesse trazer para nós, né? Se possível que você anotasse, né? Mas, principalmente que você lembrasse e que pudesse trazer para nós. Quem vai ser o primeiro? Ou a primeira, né? Bom, então, essa noite foi diferente. Eu visitei um lugar muito diferente dos que eu tenho visitado. E tinha um rapaz de em torno de. A fisionomia dele deve ter uns 50 anos, mais ou menos. Ele conversava comigo com uma calma, com uma paciência, que eu olhava assim e falava, não, você não tá falando assim não, né? Mas tá bom. Enfim, era o jeito dele. E ele me mostrou vários momentos em que ele estava perto de mim, como se ele estivesse me ajudando a passar por vários desafios, né? E um deles foi o da semana retrasada, que foi quando a Juliana caiu. Ele me mostrou como eu agiria se ele não tivesse chegado perto de mim e como eu agi quando ele chegou perto de mim. Então, assim, eu vi toda a cena acontecer e vários outros momentos, só que assim, eu não consigo lembrar dos outros momentos em que ele fala que ele me ajudou e que ele sempre esteve ali do meu lado. E aí, a hora que eu acordei com o despertador, eu levantei, desliguei o despertador e deitei de novo. Aí eu senti como se eu tivesse ultra mega leve depois disso. É como se eu tivesse dormido a noite inteira e tivesse descansado a noite inteirinha, assim. Não tivesse acontecido nada. O menino não tivesse acordado, o menino tivesse dormido, nada. Tinha acordado levinho. E fiquei o dia inteiro com isso na cabeça. Que interessante. E você percebeu que era um sonho era diferente, assim. Ele tinha parecia ser mais real ou não? Sim, como se eu tivesse ido até onde essa pessoa tivesse e realmente tivesse conversado com ela, assim. Como se ela fosse de carne e osso. Olha, isso aí, pelo que você contou, é uma grande chance de ter sido, sim, um desdobramento e de você ter tido a experiência de visitar essa pessoa. E pelo que essa pessoa te disse, né, que estava com você, que estava te ajudando, te auxiliando,
e graças ao auxílio dele, você teve um comportamento diferente, pode ser que seja seu anjo guardião. Pode ser, né? Então, e é uma grande chance de também que isso foi realmente um desdobramento, né? Ou seja, um caso de animismo, né? Que é as experiências da alma quando ela se desdobra do corpo, certo? Muito bem, muito obrigado por compartilhar. Fantástica essa experiência, fantástica. Mais alguém? Então, eu vou compartilhar que durante a semana teve sonho que eu acabei esquecendo do sonho que tive, né? Aí, mas teve uns que foi sem lógica, né? Eu sonhei que eu tinha comprado o carro, daí o carro era um carro esquisito, depois estava com uma... Então, isso aí foi bagunçado, né? Mas no geral tive um sonho que chamou a atenção. Porque ele começou a dialogar comigo sobre o que vai acontecer aqui para frente. E falava para mim para não perder a esperança, não perder a fé em Deus, porque a gente está num momento que está de transição, é um momento de transição. Então a gente tem que ter a confiança nos planos de Deus. Né? Foi um sonho assim esquisito, eu achei esquisito, né? Sair essa conversa, porque que nem agora, até o ano que vem, a gente tá com problema na política, né? E a tendência vai ser piorar. Mas a gente não precisa ter medo, a gente tem que ter confiança. A mensagem que foi para mim é que a gente tem que ter confiança, que Deus não vai abandonar a gente, né? Que a gente tem que manter a fé, a perseverança e praticar o bem. Foi praticamente isso. Legal. E esse sonho foi o que você percebeu que foi meio diferente, né, dos outros, né? Exato, porque eu geralmente não... quando eu começo a dormir, eu começo a ter diálogo, né? Eu não sei com quem, se é comigo mesmo, se é com o meu anjo da guarda, ou se é com... Mas são diálogos, assim, interessantes. Só que eu não sei identificar o que é eu que estou falando, o que o outro está me dizendo. Mas é bacana. Tanto que essa semana, lógico, na semana passada foi tumultuada, bateram no meu carro, tudo corrido, né? O serviço corrido. Só que eu estou percebendo que com esses exercícios que a gente vem fazendo, com essas aulas que a gente está tendo aí todas as sextas, né? Os momentos de oração que eu estou tendo todos os dias, né? Vem me ajudando a ser mais tranquilo, né? E isso aí eu já estou em processo de melhoramento. Graças a Deus, né? Que bom. Aos poucos a gente vai melhorando. Fica menos estourado, né? Que bom. Fico muito feliz de ver que tá começando a surtir efeito, né, os estudos. Que bom. Fico muito feliz. E a questão que você falou, às vezes, lembra da gente falar isso? A conexão mediúnica, ela é feita por pensamento. Então, às vezes, né, a gente tem dificuldade de discernir o que é nosso e o que não é. Então, às vezes, a gente não sabe muito bem se aquilo que está vindo é nosso ou se é realmente é externo aquele pensamento de alguém que a gente está recebendo, natural. Isso. E conforme for praticando, conforme for estudando, essa sensibilidade vai se desenvolvendo e você vai tendo uma acuidade sensorial, uma percepção melhor e vai desenvolvendo isso aos poucos, né? Muito bem. E na aula que vem a gente vai entender o processo do sonho, como é o sonho, e nós vamos entender a estrutura do sonho, tá? Muito interessante. Mais alguém? Outra coisa que eu percebi também é que antes acontecia as coisas comigo, eu já julgava o que estava acontecendo. Agora não, por exemplo, bateu no carro, eu não fico, foi ruim, bateu, não sei o quê. Não, bateu o carro.
né? Vamos tocar para frente, vamos ver o que dá. A questão de ficar julgando, eu estou julgando menos agora. Antes eu julgava demais. Eu acho que até o fato da gente julgar menos, acho que as coisas melhoram para a gente. Se eu estiver errado, me corrija. Perfeito, é claro. Quando você vai adquirindo conhecimento, vai entendendo que a gente tem que julgar menos, e lembra daquele ciclo da vibração lá, do pensamento, significado, emoção, crença, né? E aí a conexão, resultado, todo aquele ciclo, a gente vai mudando os nossos comportamentos dentro daquele ciclo. E aí a gente vai sabendo lidar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais adulta, mais madura com as coisas à nossa volta. Quanto mais a gente traz conhecimento para o nosso sistema, entendimento das coisas à nossa volta, de nós mesmos, mais, vamos dizer assim, mais leves são os significados que a gente dá para os fatos. E aí tem menos julgamento, e aí tem emoções de um padrão vibratório mais elevado, e aí vai trazendo toda aquele padrão daquele ciclo, né? E a gente vai, a tendência a ser pessoas mais amenas, mais leves, mais tranquilas, né? Até um dia a gente chegar numa evolução melhor. Aí você falou, né, Laura, que a pessoa que falou com você naquele sonho, né, que te deu os conselhos, disse que é um momento de transição, um momento de desafios, que o ano que vem também vai ser desafiador, porém, com fé vai dar tudo certo, que a gente vai passar por isso de uma maneira positiva, mantendo a fé, né, mantendo o pensamento positivo. Ótimo, excelente. Mais alguém gostaria de compartilhar? Acho que esse Vou falar. Eu juro que eu não assisti filme de terror antes, tá? No dia, nem nessa semana. Mas foi assim, um dia eu sonhei uma pessoa que não é assim muito do meu convívio, sabe? Aliás, na pandemia, né, quase ninguém é muito do nosso convívio. E eu sonhei, assim, uma coisa meio filme mesmo, assim, que a pessoa passava embaixo de como se fosse uma cascata, assim, sabe? E quando ela passou, ela voltou como se ela fosse um zumbi, tipo cadavérica mesmo, assim. Tá, o que eu lembro foi só isso. Eu sei que o sonho foi longo, mas eu só lembro dessa parte dessa pessoa que eu conhecia. Quando foi no mesmo dia, essa pessoa conversou umas coisas comigo e, tempão que eu não conversava, mas muito tempo. E sabe coisa assim, não é depreciativa, mas coisa negativa, assim? Tipo, a única que falou coisa negativa de um assunto que eu falei com várias pessoas que vieram me procurar por causa daquele assunto. E ela veio me procurar também. E ela foi a única que fez um comentário ruim, vamos falar assim, desfavorável. Todas falaram só coisas boas. E ainda percebi isso. Falei, nossa, mas só essa pessoa justa que eu sonhei hoje? Sabe? Mas assim, não vi filme de terror, tá? Era um zumbi, mas era um zumbi de sonho mesmo. Não era de lembrança de filme, não. Olha que interessante, você sonhou com a pessoa uma noite antes dela falar com você, não foi isso? Na verdade, foi um dia que eu tirei um cochilo à tarde, que eu não consigo dormir à tarde demais, já faz nem sei quantos anos, assim. E agora, esses dias, eu consegui dormir 2 dias. Foi no segundo dia que eu consegui tirar um cochilo à tarde. Então, eu sonhei com ela à tarde, e no comecinho da noite, eu vi a mensagem, e aí ela falou. Entendeu? Olha, a chance de você ter tido com ela também existe a possibilidade de seu espírito ter se conectado, sua alma ter se conectado com a dela, e aí vocês já conversaram antes. Depois veio. Eu só estou jogando aqui para a gente entender, tá? Não posso falar que isso aconteceu, não. Uma possibilidade existe, né?
de ter se conectado antes, entende? E porque é muita coincidência, pensa. Você sonha com a pessoa e de repente a pessoa fala com você. Ou, não, você não se conectou com ela durante o sono que você teve ali à tarde. Só que o fato de você ter pensado nela, você se conectou a ela e ela se lembrou de você e te procurou para falar. Pode ser isso também, né? Porque o pensamento, ele é vivo, ele é energia. Por eu ter sonhado, eu lembrei e conectei, né? Isso. E aí ela inconscientemente lembrou. Ela se conectou a você e ele se lembrou de você de alguma forma e aí te chamou para conversar depois. Eu achei engraçado porque foi assim, foi um dia que um monte de gente me chamou para falar a mesma coisa. E todos falaram coisas boas a respeito do assunto, né? Ideia, sugestão, trocou ideia. E ela foi a única que chamou. Nossa, eu nem lembro a última vez que eu conversei com ela. E assim, aí ela chamou para falar uma coisa negativa, assim, sabe? Interessante. E o sonho foi de zumbi, né? Vem zumbizar lá meu negócio. É porque o sonho, ele às vezes é uma imagem literal, é uma imagem que o cérebro produz. Então, assim, quando você fala em zumbi, você pensa em que é coisa negativa, né? Que é coisa ruim. E ela falou justamente de uma coisa negativa para você. Tá vendo? A mente, ela é muito... ela produz coisas, vamos dizer assim, fantasias, né? Em cima de alguma ideia, de alguma experiência. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Ok, pessoal. Mais alguém para a gente começar a aula? Wellington, Oi? a gente deixa a oportunidade para os alunos participar, mas devido à situação que eu estou passando, eu tenho uma experiência muito legal para contar para os nossos pupilos, bem rapidão, né? Que não contei nem para você ainda. Nessa questão de sonho, você agora, pessoal, né? Eu comentei com vocês, eu estou com Covid, testei positivo. Estou passando bem, mas os sintomas sempre tem, né? A gente está aqui de repouso, está de isolamento, né? Mas quando eu comecei a sentir, o primeiro dia eu fiquei muito mal, mas não sabia o que era. Aí eu fiz minha prece, me deitei, falei, Senhor, o que é que eu tenho? O que está acontecendo? Que eu não estou aguentando de tanta dor no corpo. Eu falei, nossa, parece que eu tenho alguma coisa. E deitei na minha cama e virei para o canto, fazendo a minha prece, tentando relaxar, tentando soltar. Eu falei assim, o que será que eu tenho? Quando eu percebo, para mim, eu ainda estava acordada, entrou 3 pessoas no meu quarto. 2 ou 3 pessoas, não tenho certeza. E essas pessoas estavam alegres. Quando eu percebi, eu continuei virada para o canto, de modo que a porta do meu quarto fica nas minhas costas, né? Eu virada para o canto. Eu continuei virada, eu estava olhando para a porta, mas não estava. Isso aí, olha o que o Eto falou sobre a emancipação da alma depois, o desdobramento. Na minha mente, eu sei que o meu corpo físico estava virado para o canto de costas para a porta, mas eu estava vendo eles entrar. Isso prova que eu estava desdobrada, né? Lembrou da aula passada? Por isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, eu não consegui ver quem eram as pessoas, mas uma pessoa eu sabia quem era. Não conheço, porque está desencarnado há muito tempo, mas eu sabia que era ele, não está encarnado aqui, nem esteve aqui nessa vida comigo, né? Mas eu sabia que era ele, né? Enfim, eu dei só aquele sorrisinho assim, sabia? E encolhi na cama assim, acabei de dormir, né? Isso foi-se a noite toda, eu acordei de manhã cedo, sem ter sonhos nem nada, mas acordei orando em voz alta, orando para uma pessoa, né? O Hélio conhece, né, do nosso grupo aqui, que é filha da minha prima, orando para ela em voz alta, que eu lembro da oração, eu lembro de acordar eu fazendo a oração em voz alta, né? Mas não sonhei com ela, não sonhei mais nada, mas antes de dormir eu vi esse pessoal, mas como se diz, eu não estava dormindo, eu já estava desdobrada, né? Eu queria compartilhar isso com vocês, que foi muito bonito, e dormi sem dor, acordei bem melhor. Claro que eu estou com sintomas, estou aqui tomando medicação, tudo, mas estou passando bem, graças a Deus. Não tirei a máscara, porque eu estou aqui dentro de casa, meu filho está aqui. E vou sair agora, porque eu não aguento ficar aqui sentada. Queria só compartilhar essa história com vocês e agradecer pela prece, viu, Wellington? Né, que essas experiências reunidas aí possa enriquecer a aula, tá bom? Obrigado, Dri. Nossa, que experiência maravilhosa. Obrigado por você compartilhar. Fiquem com Deus,
Aproveitem bastante a aula, tá bom? Eu queria só contar essa experiência aí para ajudar a enriquecer a aula de hoje, tá bom? Beleza, tchau, tchau. Tchau, Adri. Bom, pessoal, então, olha que interessante, né? Ela percebeu o desdobramento. Ela sabia que o corpo dela estava numa posição e ela percebeu que ela estava em desdobramento porque ela estava vendo do outro lado, ela estava como se o olho na nuca, né? Estou vendo do lado contrário. Por quê? Porque ela estava desdobrada, né? E quando ela fala assim que eu não sonhei com nada, não é que ela não sonhou, é porque ela não lembra, né? O sonho é uma lembrança. E como ela disse, não sonhei com nada, porque ela não lembrou o que estava acontecendo. E o fato dela acordar orando, significa que é um caso de sonambulismo. Por quê? Porque ela estava em desdobramento, né? Fazendo essa oração, e o corpo dela começou a reagir a isso. E começou a orar em voz alta. Então ela acordou com a voz dela. Isso é um fato, é um caso de sonambulismo, que é o que a gente vai começar a ver hoje, vai entender o sonambulismo de uma forma mais específica hoje, continuando esse capítulo aí da emancipação da alma, a parte 2 desse capítulo, né? Então vamos lá. O que é o sonambulismo? Né? Vamos entender o sonambulismo. Porque é o seguinte, gente, a gente aqui é um curso de quê? De mediunidade. A gente vai entender o sonambulismo tanto na parte que todo mundo conhece, né? Que quando a pessoa às vezes está dormindo e ela fala, ela levanta, o corpo reage, né? Ao que a alma está fazendo no plano espiritual, né? Quanto na parte espiritual, o que pode acontecer com a alma, né? Durante o sono, que resulta no caso do sonambulismo. À luz da doutrina espírita, entender à luz da doutrina espírita realmente o que é o sonambulismo. Na definição, né, na definição que Kardec nos traz, que é o sonambulismo, é um desdobramento, é a percepção das coisas fora dos limites do corpo, em estado de sono, né? Então, para ser sonambulismo, primeiro ponto, a pessoa tem que estar dormindo, tá? Sonambulismo é um animismo, ou seja, é uma emancipação da alma, é uma questão da alma se desdobrar, fazer coisas fora do corpo durante o sono, certo? E também durante o estado de catalepsia. O que é catalepsia? Né? A definição é suspensão das forças vitais de parte do corpo que ficam imóveis. Ou seja, não sei se vocês todos já tiveram essa experiência. Quando você está assim, você está meio lá, meio cá, né? Tipo, meio dormindo, meio acordado. Porém, você tem consciência que está num ambiente, só que você perde movimentação de parte do seu corpo. Você não consegue mexer parte do corpo. Né? Então, você está cataléptico ou em catalepsia. Certo? Parte do seu corpo não se move. E, às vezes, tem relatos de pessoas que fazem esforço para poder mexer o corpo e não conseguem. Né? Porque está nesse estado de catalepsia. Tem um outro estado parecido, só que é um pouco mais aprofundado que a catalepsia, que se chama letargia. O que é a letargia? É aquela morte aparente. Quando a pessoa, você vê aparentemente, e às vezes até clinicamente pode ser considerada como morta, né? Porém, a pessoa não está morta. Ela está totalmente paralisada, aparentemente até mesmo a respiração, o coração, os sistemas todos parados. E num exame superficial, um exame clínico mais superficial, pode-se detectar que a pessoa está morta. Porém, ela não está morta, ela está letárgica, né? A gente tem um caso muito famoso de letargia na Bíblia. Não sei se vocês vão lembrar do caso de Lázaro,
né, a questão de Jesus ressuscitar Lázaro foi porque, na verdade, Lázaro não estava morto, né? Lázaro estava letárgico, né? Uma morte aparente. E existem vários casos, né, de pessoas que são enterradas vivas. Perdão, pessoal. Pessoas que são enterradas vivas, né, que estão nesse estado e que depois, numa exumação, para trocar o caixão por um familiar ali naquele túmulo, vê caixão todo arranhado. Ou seja, a pessoa estava letárgica, foi enterrada, achando que estava morta, e a pessoa acorda. Pensa, que loucura deve ser isso, né? Mas, enfim, eu só toquei nesse assunto para vocês entenderem os estágios. Então, quando a alma se emancipa, se desdobra e vai fazer algumas coisas no plano espiritual, né? Desdobrado do corpo. E a pessoa está em estado de sono ou cataléptica, e isso se chama sonambulismo, certo? Aí, nos casos comuns, né, da vida cotidiana, material, você vê, às vezes, a pessoa que conversa, dormindo, a pessoa que, às vezes, levanta da cama, vai na cozinha, faz algumas coisas dormindo. Ela não está percebendo o que está fazendo. O que está acontecendo ali? O corpo reagindo ao estímulo da própria alma que está fazendo alguma coisa no plano espiritual. E essa alma pode estar desdobrada, próxima ao corpo. E fazendo alguma coisa. Tipo, ela está indo lá na cozinha. A alma da pessoa está indo lá na cozinha. Só como ela é sonambúlica, o corpo vai junto. Entende? Ou a alma pode estar num lugar bem distante. A gente vai ver que pode ir em lugares bem distantes. Inclusive outros mundos. E está conversando com alguém. E aí o corpo reflete. E o corpo começa a falar também. Certo? Isso aí no estágio de sonambulismo que a gente conhece. Né? André Luiz, no item 172 do Livro dos Médiuns, capítulo 14, ele fala assim, vive por antecipação a vida dos espíritos. Né? A alma vive por antecipação, tipo assim, ela vai fazer outras coisas em desdobramento. Gente, é comum de termos projetos na vida espiritual que a gente faz durante o sono. A gente vai lá, participa de estudos, palestras, eventos, né? Gente, o Livro dos Médiuns é Kardec, tá? Eu falei André Luiz, não falei errado, mas é Kardec. Então, pode ser que a gente participe de projetos no plano espiritual, participe de estudos, participe de palestras, participe de várias coisas, só que a gente não lembra aqui no estado de vigília, porque é a nossa alma que vai lá e faz aqui, certo? É um processo. E quando o corpo reage, sonambulismo. Tá. Vamos pensar o seguinte. Quando a alma se desdobra, é a alma. Então, ela, desdobrada do corpo, é como se nós tivéssemos a condição de acessar conhecimentos, recursos que são próprios do nosso espírito, da nossa alma. Um exemplo. Vamos supor que eu tenha, de outras reencarnações, a minha alma, o meu espírito, já tenha aprendido outras línguas. Suponhamos que em alguma das minhas reencarnações anteriores, eu vivi na França. E eu falei francês, é claro, que eu vivi lá. Porém, nesta reencarnação, eu sou brasileiro e eu não estudei o idioma francês. Então, eu não sei, nesta reencarnação, falar francês. Quando a minha alma desdobra, né, ela pode acessar esse conhecimento.
Então, ela tem uma visão mais ampla, um conhecimento mais amplo. Ela pode acessar conhecimentos que vêm de reencarnações pregressas. Então, de repente, quando eu estou em desdobramento, lá no plano espiritual, eu posso estar conversando com um francês naturalmente, como se fosse minha língua nativa. Ou seja, eu posso acessar recursos e ideias mais amplas quando eu desdobro do meu corpo físico, porque eu vou acessar conhecimentos que o meu cérebro atual, físico atual, não aprendeu ainda, mas o meu espírito tem esse conhecimento. Então a gente pode falar o seguinte: é uma espécie de animismo, né? É um tipo de animismo, claro. O fato da alma se desdobrar é animismo. Ponto. Que, desprendida desse véu material, acessa esses recursos, que estão além dos recursos que nós temos aqui de reencarnar, na nossa vida reencarnada. Entendeu? E podemos entrar em contato com outros espíritos. Agora, vamos fazer uma análise? Se todos nós desdobramos durante o sono e vamos fazer sei lá o que no plano espiritual, né? Esse contato com outros espíritos pode ser tanto encarnado quanto desencarnado. Eu posso me encontrar com pessoas que estão encarnadas também em desdobramento. E trocar conhecimento, trocar ideia. Pode ser que eu tenha um ciclo de amizade de outros países que aqui, durante a vigília, acordado, eu nem imagino. Mas durante o sono, no desdobramento, eu encontro com essas pessoas frequentemente. Sabe aquela sensação que você tem quando você conhece uma pessoa? Você acaba de conhecer uma pessoa, mas você tem uma sensação que você já conhece tem muito tempo. Pode ser que essa sensação porque você já encontra com ela, tá, durante o seu desdobramento, ou que seja uma pessoa que você conhece de outras reencarnações, certo? A Kimie disse alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Os remédios indutores do sono diminuem a percepção e lembrança dos sonhos? Ela está perguntando. E os remédios têm alguma relação com o sonambulismo, deixa mais vulnerável? Kimie, eu não li, não estudei nada que falasse, explicasse essa relação, né, do remédio com o sonambulismo, tá? Eu não tenho essa resposta para te falar. Não sei te dizer se ele pode induzir ao sonambulismo ou não, tá? Não tenho como eu te dizer. Agora, se eles são medicamentos que induzem ao sono, provavelmente eles vão mais facilmente te induzir a você se desdobrar, porque na grande maioria das vezes que a gente está dormindo, a gente entra em desdobramento, tá? Agora, que isso pode influenciar nessa lembrança, também não sei te falar. Não sei te falar. Acredito que sim, mas eu não tenho embasamento técnico e científico para te falar aqui. Talvez o Hugo, que acabou de levantar a mão, tenha. Pode falar, Hugo. Não, não tem não. É porque ela falou essa questão de indução, e eu posso dizer assim, por experiência própria, que algumas substâncias realmente induzem. Assim, eu tive uma experiência uma vez, estava em Belo Horizonte, e foi suficiente para não me desdobrar, mas para me catapultar fora do corpo. Então, assim, eu percebi que eu sou muito fraco para estímulos sensoriais, né? A partir daí, então, eu fico muito ligado. Então, assim, eu lembro que eu estava sentado no sofá com o amigo do lado e tal, e eu olhei, assim, pro meu braço, e, de repente, começou, assim, como se o meu braço estivesse entrando em chamas, né? Foi bem gradual, assim, da ponta da unha, passando pela mão, pelo braço, pelo antebraço, pelo braço, que de repente eu todo
homem-tocha, mas assim, de uma cor, cara, assim, de uma percepção, assim, que eu até arrepio de lembrar. E aí eu estava segurando alguma coisa e eu ia colocar essa coisa no chão e eu via que meu braço estava como se meu braço estivesse assim na poltrona do sofá e eu fosse abaixar para colocar o meu braço e eu via direitinho dois braços, o meu braço saindo do meu próprio braço, quer dizer. E a partir dali o bicho pegou. O bicho pegou e eu entendi que substâncias psicotrópicas não é minha praia. Se tivesse assim, uma predisposição à psicose, eu tinha dançado. Então, assim, mas eu acredito que algumas substâncias, sim, elas podem induzir ao desdobramento, seja sonambulismo, seja qualquer outro tipo de percepção, entendeu? E ali, realmente, para mim, não tinha a menor dúvida. Eu não estava bêbado, né? E aquilo foi suficiente realmente para me catapultar e ver o meu corpo assim totalmente amarelo, dourado, vermelho. E aquilo demorou muito para voltar, né? Muito. Sorte que meu amigo que estava do lado, ele foi muito tranquilo. Deu N voltas na Praça Liberdade comigo, e assim, e eu morrendo de medo, né? Eu estava me sentindo um astronauta, né? Como se eu tivesse dado um passo aqui, mas eu sentia que meu pé ia lá no poste e voltava, entendeu? E custei a voltar. Então, eu acredito que realmente algumas substâncias que têm essa indução, que são psicotrópicas, algumas drogas, né? Na verdade, essas substâncias que a Keninha citou são drogas, né? Não deixam de ser drogas indutoras, né? Dependendo da sensibilidade da pessoa, elas realmente te projetam. E, no meu caso, foi um instantâneo, assustador. Experiência que eu jamais vou esquecer na minha vida, assim, de tão vívida que ela ainda está na minha memória, entendeu? E essas substâncias, elas sejam drogas ilícitas ou lícitas, né? Elas agem no cérebro. Então, para ela criar alucinações é um passo, dependendo da propensão da pessoa. E aí, fica difícil a gente dizer, é uma experiência de desdobramento ou é apenas uma alucinação. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então... No meu caso, eu acho que tudo leva a crer que foi um desdobramento, porque eu não tive nem material suficiente para poder provocar algum tipo de alucinação ou delírio, entendeu? Tanto é que eu estava absolutamente consciente de tudo. Né? Mas foi assim, foi um impacto, bateu e... Né? De repente, ele não estava propenso já a alguma coisa. E eu percebi pelo diálogo, pela leitura que eu continuei fazendo, do ambiente, que estava tudo perfeito, como se nada tivesse acontecido. Só que o meu corpo estava fora de mim, entendeu? Você perdeu o controle, né, do seu corpo. Totalmente, e aí eu fiquei com medo. Então, tá vendo? Pode ser um caso um desdobramento e também pode ser uma alucinação. Tipo, tem gente que vê quadro falar. Eu lembro que tem um ex-patrão meu, ele sofreu um acidente de carro, e ele tomou uma pancada na cabeça. Ele ficou na UTI, internado muito tempo, entre a vida e a morte, foi grave. E quando a gente tem esse problema, né, de você ter um traumatismo, a recuperação é lenta, e o cérebro, ele dá uns delays. Quando a pessoa está voltando e se recuperando, o cérebro produz alucinações, né? Você vê, ele já estava em casa, ele já estava indo na empresa de vez em quando, ele ia na empresa vez ou outra, até foi um processo para ajudar ele na recuperação, ele visitar um ambiente de trabalho, não para trabalhar, mas ir visitar, conversar com algumas pessoas e tal. Eu lembro que nesse processo ele foi, e conversando comigo, ele falando para mim que ele era muito fã de quadrinhos, né? Ele era colecionador de quadrinhos. Então, eu estava conversando com ele, ele falou assim, não, porque eu não lembro qual personagem agora, se era o Homem-Aranha, um desses personagens de quadrinhos. Ele saiu da parede e falou comigo que eu tenho que fazer a campanha assim, assim, assim. Misturando a realidade sabe, com quadrinhos, com fantasia. Então, ali dá para perceber claramente que era um caso de alucinação. Né? Assim como um traumatismo, um
uma droga, ela vai afetar seu cérebro. E ela pode estimular você a um desdobramento ou a uma alucinação, né? O sonambulismo, né? O sonambulismo em si é um desdobramento, é um animismo, né? É um caso de você ir ter experiências, né? Além corpo, certo? E a questão é o seguinte, olha só como casa as conversas, né? Ele pode ser natural ou provocado. No caso das drogas, as drogas provocam o sono. E se a pessoa tem propensão ao sonambulismo, pode acontecer, pode provocar ou não. Agora, se agrava, se aumenta, eu não sei dizer. Mas uma vez que provoca o sono, se a pessoa é sonambúlica, vai uma coisa puxar a outra. Tá vendo? Então, vamos supor aqui que naturalmente eu durmo, então eu entro no processo de sonambulismo. Ou eu uso algum medicamento para dormir, eu posso entrar no sonambulismo. Ou eu posso ser provocado ao sono magneticamente. E isso é interessante. Espiritualmente falando, dentro do nosso estudo, um caso assim que é batata, acontece demais, é muito comum. Você já percebeu que às vezes você vai para uma palestra, para um curso, para uma palestra, por exemplo. Isso acontece muito no centro espírita, gente, muito. Você está normal, você está bem, aí você senta para assistir a palestra, te dá um sono insuportável. Você não estava com sono antes. Foi só se sentar para querer prestar atenção na palestra, bum, você desmaia, né? Esse sono é o sono magnético. Deixa eu te contar, geralmente é obsessão, tá? Geralmente, o que acontece? Aqueles espíritos que geralmente te acompanham, que têm conexão com você e que não querem que você melhore, que não querem que você aprenda para que você não melhore seu padrão vibratório, porque não melhorando seu padrão vibratório, você continua conectado a eles, sendo um prato cheio para eles, né? Sugarem suas energias. Então, aqueles irmãos, aqueles espíritos que não querem a sua melhora, podem provocar em você um sono magnético, através de uma espécie de uma hipnose, né? Para que você se desdobre, entre em sono e não preste atenção no estudo ou na palestra que você esteja. Então, aquele sono que vem ali é para te prejudicar, na maioria das vezes, tá? Na maioria. Então, é um sono magnético. É engraçado, a gente, quando vai fazer o culto aqui em casa, né? Meu filho toda vez fala assim, gente, é só começar o culto, me dá um sono que eu fico... E ele fica com aquela cara de sono assim. O que é isso, né? É os companheirinhos querendo impedir que ele participe do culto no lar, tá? Isso é um sono magnético. Diga, Heloísa. Quando você tem certeza que não é isso, o que pode ser? Que não é magnético? Não, que não é uma obsessão, um espírito que está querendo te atrapalhar. Esse sono, né? Na hora que você vai ou no centro, alguma coisa assim. Mas aí você tem certeza que não é isso. O que poderia ser, então? O que te garante que não é? Como você consegue ter essa certeza que não é? Porque já está sendo de forma diferente do que já foi outras vezes que você tinha certeza que era. Olha, pode ser diferente. Aí, em casos muito mínimos, pode ser que você esteja sendo convidada a ir para um lugar para trabalhar, para auxiliar, para fazer um trabalho ali, certo? Mas na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, é para te atrapalhar, para você não adquirir aquele conhecimento, certo? Não poderia ser, tipo, você está recebendo algum tratamento naquele momento? Não? Tá. Não, porque os espíritos, os benfeitores, eles jamais vão te impedir você fazer o que é bom para você. Se você está estudando e é algo que é bom para você, é um momento de estudar.
Igual aqui no curso. A gente está num momento aqui agora de aprendizado. Por que razão algum benfeitor, espírito bom, estou falando, tá? Por que ele tiraria sua atenção? Ele jamais ia te atrapalhar a se melhorar, a aprender. Entende? Tá? Porque é para você fazer tratamento? Tá, vai ter um momento para você fazer isso. Por que tem que ser no momento de estudar? Tem um momento de você ir lá no centro, fazer o tratamento, tomar paz. Não precisa ser no momento que você está estudando. Entende? Então, eu falo com 99,9% de chance de acertar, que é para te atrapalhar. Entendeu? Agora, tá numa sessão espírita, em que está vendo ali um tratamento e um estudo, que você pode ser convidado a ir em desdobramento para ajudar algum irmãozinho? Pode ser que sim, mas é assim, ó, é raro, tá? Espírito sério, ele jamais vai te atrapalhar, jamais vai contra o seu livre-arbítrio. Se a sua vontade naquele momento é aprender, estudar, ele não vai te atrapalhar nisso. Entende? Não vai. Pode ser um pseudo-sábio, ou seja, um mistificador, um que se está fazendo passar por um espírito bom, para poder te tirar dali, para te prejudicar. A grande maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, é para te atrapalhar. Certo? Então, é ficar atento a isso. Então, e a gente, muitas vezes, não percebe todas, 100% das conexões que a gente faz. Então, às vezes, pode parecer que seja uma conexão boa, nem sempre é. A análise aí é a sua vibração, como você estava vibrando, como você estava, que você chegou, você estava realmente bem, estava realmente, assim, orando, estava frequência mais alta, né? Geralmente, se você estiver numa frequência mais alta, é mais difícil isso acontecer. Então, porque isso daí você sempre chega onde eu estou pensando, é impressionante. O bem-estar, muito, muito bom, sabe? Não o bem-estar de sono, ai que delícia, vou tirar um cochilo, não isso, mas assim, nossa, parece uma coisa, ao mesmo tempo, às vezes você está com a sonolência, mas você está sendo revigorado ao mesmo tempo que você está com a sonolência. Entendeu? E aí, assim, mas não sonolência o tempo inteiro, sabe? Só por um momento. E aí, de repente, aquele revigoramento, né? Nem sei se existe essa palavra, que você está tendo ali, de repente você desperta, que aí você parece que você está entrando tudo na palestra, de aprendizado na sua mente ali. Então, assim, não é aquele sono atrapalhando, parece que é uma coisa para te resgatar. Pode ser também sua própria alma ansiosa para aprender, para desdobrar, porque é o seguinte, gente, ó, o corpo é uma prisão para o espírito, isso é fato. O corpo limita demais o espírito, ele anseia a sair. A nossa alma, ela é louca para sair, porque ela pode acessar os recursos dela fora do corpo, certo? Então, pode ser que seja a sua própria vontade de se desdobrar ali naquele momento. Que faça isso com você. Aí você dorme e ela faz isso. Mas, assim, é muito... A proporção é tipo 1% para você fazer isso. E 99% de ser um sono magnético provocado para te atrapalhar. Entende? Então, existe possibilidade? Existe. Certo? Sabe também durante o dia, quando você está trabalhando, você está normal, de repente dá um sono do nada. Ali, por algum motivo, a sua alma quer fazer alguma coisa e quer se desdobrar e você dorme. Já aconteceu comigo também, isso pode acontecer. Tá? Isso é possível. Então, isso é para vocês entenderem que o sono pode vir naturalmente, pode vir através das drogas e pode vir magneticamente. Pode ser um animismo, né? Uma autoprovocação do sono para sua alma poder sair. Pode ser a questão da hipnose, né? Para atrapalhar de algum obsessor. E aí? Elton, mas tem um caso também, por exemplo, a gente sabe que distúrbio do sono hoje é uma coisa mais do que comum, né? Ansiedade, enfim. Então as pessoas hoje têm uma certa dificuldade de relaxamento mesmo, né? Digamos assim, de uma forma geral. A gente não está acostumado com meditação. Você pede para a pessoa meditar, não fica 10 segundos ali, sem pensar em alguma coisa. É uma das coisas mais difíceis que existe.
Aí você está naquela carga, né? O tempo todo, 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Você chega no centro, você consegue, às vezes, elevar um pouquinho o seu padrão vibracional, você entra num estado, você está cansado já, né, exausto fisicamente, psiquicamente, que você não consegue relaxar. Você chega ali, você consegue elevar um pouquinho o seu padrão, dá uma sensação de relaxamento mesmo, gostosa mesmo, entendeu? E, às vezes, aquela sensação ali né, te resolve uma série de coisas. Isso. Aí, tanto faz se você vai ouvir palestra ou não, você já sabe, você já sai, independente se você ouvir qualquer coisa, aí você já sai bem, porque você sei lá, você aumentou o seu padrão, você está ali num ambiente de acolhedor, entendeu? Eu acho que tem um pouco disso também. As pessoas, hoje em dia, elas não se conectam fácil. Eu acho. Isso acontece, isso que você falou, acontece muito. Mas aí já é o caso de um tratamento. Você está no tratamento, aí você relaxa, você faz um relaxamento igual a gente costuma fazer aqui. Aí você irradia, aí você leva... Ali, você entra em sono. Então, você chega lá no centro, às vezes, você não pega nada, você não pega uma palavra, mas você sai dali tão tranquilo, que você dorme, você acorda tão bem no outro dia, que no outro dia você produz, assim, 10 vezes mais do que você... Entendeu? Eu acho que tem esses dois lados, porque isso já aconteceu comigo, assim. Eu chegar no centro, às vezes, cansado, carregado, às vezes, assim, sabe? Magoado com algumas coisas, e não sai nada, mas eu chego lá, eu sinto, assim, não preciso de ouvir nada, assim. Você sente que você dá um up ali na sua energia. Aí você toma um passe, sai bem, tranquilo, volta para casa, dorme, no outro dia, cara, você produz, assim... Tá, tudo de bom acontece, entendeu? Você já ouviu falar no Amares que vem para o bem? É isso. Bom, você senta na palestra, você quer ver a palestra, você está cansado, você está com a vibração baixa. Vem o sono magnético para isso te atrapalhar, para você não ouvir a palestra. Você entra em sono magnético. Porém, quem que dorme? O corpo. Sua alma desdobra, mas fica ali. O sono magnético era com a intenção de te atrapalhar. Como você está no centro, eles não conseguem te levar para onde eles queriam. Então, sua alma fica ali, vendo a palestra, o corpo está dormindo. Entendeu? Você assiste, você vai no centro, desdobra ali, assiste desdobrado. E ao invés deles te levarem, eles não conseguem. Tem uma proteção, tem um amparo espiritual. Aí, você não viu conscientemente no estado de vigília, acordado a palestra. Mas sua alma viu. Aí você vai para o passe. Ou seja, o corpo já deu uma descansada, aí você recebe um monte de fluidos positivos no passe, no tratamento. Você chega em casa, você está zen, você está 100%, entendeu? É um mal que vem para o bem. Aconteceu um sono magnético na intenção de prejudicar, porém você teve um amparo ao mesmo tempo. Entendeu o processo? Bacana isso. Agora depende de você também, né? De alguma forma, alguma intenção positiva ali você tinha, né? Isso. Porque se não tiver também, eu acho que não rola nada, né? Exatamente, ó. Qualquer conexão depende do padrão vibratório. Se você tá ali, mas tá pensando na morte da bezerra, nas contas, no cara que te xingou no trânsito, ou seja, se a sua vibração tá lá embaixo, esse sono magnético te pega, meu filho, aí eles vão te levar. Porque você se conectou a eles. Aí você não vai ver nada na palestra mesmo. Aí você vai passar pelo tratamento, você vai refratar todos os fluidos, você não vai absorver nada. Você vai chegar em casa igual ou pior da forma que você chegou no centro antes. Porque o seu padrão vibratório estava baixo. Você não se conectou ao trabalho, não se conectou ao tratamento. Tudo vai depender com que você estava pensando, qual que era o sentimento que você estava nutrindo, ou seja, qual era o seu padrão vibratório, a sua frequência mental. Certo? Que legal a gente compartilhar, né? Vocês vão trazendo e a gente vai enriquecendo ainda mais no nosso curso. Bom, Kardec nos traz um caso, né, de sonambulismo, né? Que é o caso de um jovem, isso está no item 173 do Livro dos Médiuns, tá?
um caso de um jovem garçom, 14 a 15 anos, um adolescente, né? Ele era sonambúlico. Ele era um médium sonambúlico. Agora a gente vai entrar na mediunidade sonambúlica. Vocês vão entender. Até agora a gente estava falando do sonambulismo prático, no sonambulismo comum de todas as pessoas. Agora a gente vai entrar no sonambulismo mediúnico, tá? Vamos lá. Esse jovem, ele era garçom. E aí, as pessoas procuravam ele para tratamento. Aí ele entrava em sono, dormia, o corpo dormia. E então a sua alma desdobrava. E ele, em desdobramento, acessando todos os seus recursos que ele tinha, né, do seu espírito, ele era muito bom em diagnosticar as pessoas. Então, as pessoas que estavam doentes procuravam, às vezes, ia no médico e não achava o que é que a pessoa tinha. Não sabia qual a doença da pessoa. E aí, elas procuravam esse jovem, né? Através da mediunidade dele, o que acontecia? Ele dormia, sua alma desdobrava, e ele tinha uma capacidade gigantesca de detectar qual era o problema da pessoa. Ele diagnosticava a pessoa. E olha que ele era um simples garçom, adolescente. E ali, o corpo dormindo, o corpo falava com a pessoa. Ó, você tem isso, isso e isso. Seu problema é esse. Aí, aconteceu aqui do caso de... ele diagnosticou uma doença, só que ele não tinha o conhecimento do tratamento. Entende? Aí ele falou assim, olha, você tem isso, você está com esse mal. Porém, eu não posso te dar uma medicação agora, porque o meu anjo doutor não está aqui para dizer qual medicamento você deve tomar. Vamos analisar? Ele dorme, a alma desdobra, analisa a pessoa, e em desdobramento ali a gente tem um animismo, né? Porque a alma está fazendo algo fora do corpo. Aí, como ele está dormindo e o corpo dele começa a falar com a pessoa, então é como se estivesse conectado ao corpo de fora dele, sonambulismo. E ali, ele não... como o outro espírito que trabalhava com ele, o anjo, que ele chama de anjo doutor, não estava ali, ele não tinha como dar a medicação para a pessoa. Entendeu o processo? Desdobrou, analisou a pessoa e falou para a pessoa o que ela tinha. Porém, ele não sabia medicá-la, porque o espírito que medicava não estava ali. E ele, quando acordado, ele não tinha nenhum conhecimento disso. Ele era um garçom, adolescente. Perceberam o sonambulismo? O corpo dele falou porque a alma estava desdobrada falando. Quando a alma desdobrava, acessava esse conhecimento que ele tinha no espírito dele. Entendeu? Ficou claro? Isso, se você quiser ler esse caso lá, Kardec cita no item 173, do capítulo 14 do Livro dos Médiuns, tá? Agora a gente vai ver um outro caso de um sonambulismo mediúnico, chamado sonambulismo psicofônico. Psicofônico é quando o médium fala, tá? O médium psicofônico é aquele que o espírito fala através da voz do médium. A gente tem a psicografia, que é a escrita, né? O espírito se conecta com o médium escreve a mensagem. E a psicofonia é de fala. É quando o espírito se conecta ao médium e o médium fala o que o espírito quer falar, tá? Calma, que nós vamos entrar em detalhes em cada uma dessas mediunidades. Eu só estou abrangendo isso para vocês entenderem um caso de sonambulismo psicofônico, ou seja, o médium entra num estágio de sonambulismo e entra em contato com o espírito ao mesmo tempo. O caso de Dona Celina. Tá? Vou ler ele aqui para a gente entender o processo. Tá? Se vocês quiserem me acompanhar, quem tiver com a apostila em mãos, né, vai poder me acompanhar aí. A gente tem aqui, então, o caso do fazendeiro, Sumano, né, e a Dona Celina.
É no livro Domingos da Mediunidade, no capítulo 8, na citação de André Luiz. Pobre espírito dementado varou o recinto. Só um detalhe, antes de eu continuar. Aqui, nessa transcrição para a apostila, algumas palavras, eu troquei algumas palavras para facilitar o entendimento, que ele usa algumas palavras mais difíceis, não muito conhecidas, tá? Então, algumas palavras eu troquei para facilitar isso, para a gente entender melhor, tá? Pobre espírito dementado varou o recinto. Lembrava um nobre antigo, repentinamente arrancado ao subsolo, porque os fluidos que o revestiam era verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem e despedindo nauseantes emanações. Vou contextualizar isso aí para vocês. Aqui, nós estamos diante de uma sessão espírita, mediúnica, tá? É um trabalho lá no centro de desobsessão, em que André Luiz e o seu mentor tá ele, o Hilário, que é um companheiro dele, né, de aprendizado, acompanhados do mentor deles, que chama Aulos. Então, eles chegaram no centro espírita, numa sessão espírita, de desobsessão, que é feito o acolhimento e a ajuda e amparo aos espíritos sofredores. Então, ele começa a narrar a chegada desse espírito. E ele fala que ele chegou parecendo que estava vindo do solo, da lama, sabe? Porque ele estava cheio de fluidos muito escuros. E quando ele fala nauseantes emanações, é o cheiro muito forte. Então, esse espírito chegou no recinto de um cheiro muito desagradável e de fluidos muito pesados que acompanhavam ele, tá? Só para contextualizar vocês. Continuando a leitura. Na mão direita, o estranho recém-chegado trazia um chicote que tentava estalar ao mesmo tempo em que gritava. Então, ele chegou gritando com o chicote na mão. Quem me faz chegar até aqui contra a minha vontade? Berrava com a voz falha. Covardes! Por que me prendem assim? Onde estão os abutres que me devoraram os olhos? Infames! Me pagarão caro os ultrajes sofridos. E evidenciando extremo desequilíbrio mental de que se fazia portador, continuava em rude tom de voz. Quem disse que a malfadada Revolução dos Franceses terá reflexo no Brasil? A loucura de um povo não pode alastrar-se a toda a terra. Os privilégios dos nobres são invioláveis. Vêm dos reis, que são indiscutivelmente os escolhidos de Deus. Escravos são escravos, senhores são senhores. E todos os fujões e criminosos conhecerão o peso dos meus braços. Matarei sem piedade. 5 troncos de suplício, 5 troncos, eis aquilo de que necessito para refazer a nossa tranquilidade. Vendo essa cena, né, dantesca desse espírito revoltado, falando essas coisas, o mentor Aulos, né, explicou: foi um fazendeiro desumano, esclareceu o nosso orientador amigo. Desencarnou nos últimos dias do século XVIII, mas ainda conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Nada percebe, por enquanto, senão os quadros interiores, criados por ele mesmo, constando de escravo, dinheiro e lucros da antiga propriedade rural em que enterrou o pensamento, convertendo-se hoje em vampiro inconsciente de almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. Odiava os trabalhadores que fugiam às garras e, quando conseguia resgatá-los ao quilombo, não somente os algemava aos troncos, mas queimava-lhes os olhos, reduzindo-os à cegueira para a repreensão das senzalas. Alguns dos raros quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cegos, às mandíbulas de cães bravios, dos quais não conseguiam sobreviver.
Com isso, instalou o terror ao seu redor, conseguindo então fama e riqueza. Contudo, veio a jornada inevitável do túmulo, e nessa fase nova, não encontrou senão desafetos a se levantarem junto dele na feição de temíveis perseguidores. Emaranhado nas teias da ambição e fazendo do ouro o único poder em que acreditava, nem de leve se sentiu transportado de um modo de vida para o outro, através da morte. Cresce num cárcere de trevas, atormentado pelos escravos, prisioneiro das próprias vítimas. Vive, assim, entre o desespero e o remorso das vagas lembranças das flagelações que decretava, e hipnotizado pelos algozes de agora, vê-se reduzido à extrema cegueira, por se lhe desequilibrarem no corpo espiritual as faculdades da visão. Só para vocês entenderem o contexto, antes de continuar. Pensa bem, ele desencarnou e ele estava tão apegado, fixação mental chama isso. Ele estava tão apegado àquela vida, que ele era um fazendeiro, né? E tinha seus escravos. Os escravos fugiam. Quando ele capturava de volta, ele açoitava, né, no chicote, né? Quando ele fala 5 troncos, é porque ele chicoteava, claro, punindo os escravos, e ainda perfurava os olhos dos escravos, levando eles à cegueira. E quando a pessoa resistia à morte, mesmo depois de ter os olhos perfurados, né, o escravo ficava cego, ele não se contentava e jogava para os cachorros devorar. Olha só o que ele era. Ele era tão apegado a isso, a esse ódio, né, essa forma de viver. Quando ele desencarnou, ele é tão apegado às coisas materiais, ele não percebeu que desencarnou. E aí, o que aconteceu? Os escravos que ele matou se tornaram os algozes dele, né? E pegavam ele e começavam a devolver, açoitar ele no plano espiritual, cegaram ele no plano espiritual, porque ele fez isso com os escravos. Então, ele de algoz se tornou vítima, né? E aí ele chegou nessa condição, olha só, lá na sessão espírita. Ele chegou nessa condição. E ainda achando que era um dono de fazenda, né? E ainda com o chicote na mão, querendo pegar alguém, sendo que ele estava totalmente estrupiado, vamos dizer assim. E aí, olha como ele foi recebido, continuando a leitura. O infeliz foi situado junto de Dona Celina, que é a médium, tá? A médium que estava ali para receber esse espírito. Reparei-lhe a luminosa auréola, contrastando com a vestimenta podre do forasteiro, e obtive grande temor. Semelhante providência não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera? O André Luiz ficou preocupado. Pensa bem, chega um cara podre, com chicote na mão, né? Esbravejando, né? Totalmente desequilibrado. E ela, uma senhorinha, toda iluminada. Ele ficou preocupado. Nossa, esse cara vai destruir ela. Ela é tão delicada. E ele, essa fera que está chegando aqui, vai acabar com ela. E aí ele perguntou isso para o mentor. E aí o Aulus, que era o mentor, respondeu: acalmem-se. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares. E formações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito.
os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal, à feição de descargas elétricas. E compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio desta hora. E indicando-a, exclamou: observemos. Antes de continuar, olha só, a gente aprendeu no curso o seguinte, que se analisa a evolução mediúnica de acordo com a evolução moral. Quanto mais evolução moral, mais o médium é desenvolvido. A Celina, que é a médium do caso aqui, ela tinha uma superioridade moral sobre aquela entidade, sobre aquele espírito. Porque ela estava voltada para a caridade. Então, por mais que ele chegou lá, uma fera esbravejando, né, todo podre, ela, na sua luz moral e evangélica, dominava ele. Pela sua luz evangélica, pela sua evolução moral, ela dominava ele. Mesmo com toda aquela raiva, com toda aquela aparência de fera que ele estava, ele não tinha nenhuma condição de dominá-la, porque ela, moralmente, era superior a ele. Certo? Ele até deu exemplo, né? Olha só, o Sol, as energias solares desfazem os fluidos deletérios dos espíritos. Por que à noite você vê mais casos da pessoa, o doente passa mais mal, o médium tem mais manifestações do que durante o dia? Durante o dia a gente tem essa questão do Sol, que a luz do Sol vem e protege de alguma forma, né? Isso dá um outro estudo para a gente falar depois. Mas, enfim, as luzes da médium dominavam aquele espírito. Agora, voltando à história, né? Observemos. A médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo. Então, essa médium, gente, ela só trabalhava dormindo. E aí vem o julgamento. Tem muito espírita que não tem conhecimento, vê um médium dormindo durante uma sessão, aponta o dedo e fala: lá, o fulano está trabalhando lá, ó, fica dormindo durante a sessão. Pois é, né? Olha o julgamento. Muitos médiuns são sonambúlicos. E eles, para trabalhar, precisam dormir. É o caso da Celina. Ela adormecia, entrava em processo de sono profundo, e nesse processo a alma dela se desprendia do corpo. E conduziu consigo a aura brilhante que se coroava. A nobre senhora fitou o desesperado visitante com manifesta simpatia e abriu-lhe os braços. Isso aí é a alma dela que está fazendo, tá? O corpo está ali dormindo. Auxiliando a dominar o veículo físico, então em sombra, qual se for atraído por vigoroso imã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colocando-se a ela instintivamente. Olha que lindo, gente. Ela dorme, desdobra e abre os braços para acolher ele, com muito amor, e ajuda ele a se conectar ao corpo físico dela. A alma dela ajuda o espírito a se conectar. E ele se arroja, ele se debruça sobre o corpo espírito da médium. Auxiliado pelo guardião que o trazia, olha aí a proteção e o amparo da espiritualidade. Sentou-se com dificuldade, afigurando-se-me intensivamente ligado ao cérebro mediúnico. Vou fazer outra pausa. O espírito sentou do lado do corpo da médium. Espírito não entra em corpo, gente. Já comecem a aprender isso agora. A gente vai falar muito sobre isso. Não existe incorporação. Ele se arrojou sobre o corpo físico, sentando do lado. A conexão é feita pela mente. E ele fala aqui, ó. Intensivamente ligado ao cérebro mediúnico. Certo? Ele sentou-se do lado dela.
e a conexão foi feita mente a mente. Dona Celina surgia aos nossos olhos por abnegada mãezinha, tal a devoção afetiva para com o hóspede infortunado. Dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente. E o recém-chegado, em vista disso, embora senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. Assemelhava-se a um peixe em furiosa reação entre os estreitos limites de um recipiente que em vão procurava quebrar. Tentava gritar injúrias, mas em vão. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. A superioridade moral dela impedia ele de fazer o que ele queria, esbravejar, bater na mesa, levantar, agredir. Ele não tinha condição de fazer isso, porque a superioridade moral da médium não deixava. E aí ele dizia, eu sou José Maria, clamava o visitante irritadíssimo, enfileirando outros nomes com o evidente intuito de lançar importância da sua origem. Achava-se como que imobilizado, vencido, embora prosseguisse rude e áspero. Celina, explicou o nosso orientador bondoso, é uma sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, a mediunidade dela, se processa sem a necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que ocupa. A espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Atraiu para si, exercendo um sacrifício voluntário, que lhe é doce ao coração fraterno. E José Maria, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não pôde resistir. Hilário perguntou, Hilário é um amigo do André Luiz, não se lembrará Dona Celina das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio? Respondeu Alves, se quiser, poderá recordá-las com esforço, mas na situação em que se reconhece, não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. Com certeza, ponderou meu colega, o Hilário, Dona Celina, embora vigiando o companheiro que se comunica, deixa-o mais à vontade, mais livre. Caso não fosse Dona Celina, a trabalhadora hábil, capaz de intervir a tempo em qualquer circunstância menos agradável, não seria de preferir as faculdades de Dona Eugênia? Refere-se aqui a outra médium que era consciente. Sim, Hilário, você tem razão. O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão, sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral os obsessos que se renderam às forças vampirizantes. O instrutor ia continuar, mas Clementino solicitou-lhe o recurso para a remoção de José Maria, que, algo renovado, principiava a aceitar o serviço da prece, chegando a mesmo atingir a felicidade de chorar. Nosso orientador passou a contribuir na assistência ao visitante, que foi novamente entregue ao amigo paternal que o trazia, a fim de internar-se em organização socorrista distante. Olha isso, gente. Ela dormia, o corpo, o cérebro físico ficava inconsciente. A alma dela acolhia o espírito que se manifestava. O corpo transmitia o que o espírito falava. Por isso é um sonambulismo mediúnico. Porque durante o sono, a médium transmite a fala e a intenção do espírito. Porém, porque ela estava em sono, ela, fisicamente, conscientemente, não tinha noção do que se passava. A alma dela tinha. E aí, o que acontece? Quando ela volta em si,
Na maioria das vezes, ela não lembra do que o espírito falou. Ela é uma médium inconsciente, porque ela é sonambúlica, inconsciente. Então, olha, ela dorme, o espírito se conecta ao corpo dela, fala, e ela não tem consciência do que o corpo falou, do que o espírito falou. A alma dela presenciou isso tudo, mas ela, a mente física, não. Então, ela é inconsciente. E aí a gente vê, nesse caso, que é um sonambulismo mediúnico psicofônico, né? Porque o espírito falou através. Certo? Ficou alguma dúvida até aqui, pessoal? Desse caso? Ficou tranquilo? Entenderam bem? O caso do sonambulismo, ela desdobra, o espírito conecta, fala no corpo dela, depois ela volta. E a alma dela controla tudo, com muito amor, com muito carinho. Depois, psicofonia, a gente vai entrar nesse detalhe lá na frente. Esse caso eu trouxe aqui para vocês para entender o sonambulismo mediúnico. Além dela desdobrar, teve uma conexão com outro espírito. Por isso é chamado de mediúnico. Esse sonambulismo é mediúnico. Então, só para a gente fechar. Animismo é a emancipação da alma. A alma pode manifestar no próprio corpo? Pode. Isso é animismo puro. Tá? Mas o animismo em si é muito mais do que isso. É tudo que ela pode fazer no plano espiritual. Tem um livro que se chama Espiritismo e Psiquismo, tá? O autor é Alberto de Souza Rocha. Se você quiser ver a fundo essa explicação do animismo, está nesse livro, nos capítulos de 17 a 35. Ele explica a fundo o animismo, tá? Então, ó, a alma desdobrou e o corpo fala ali, o que a alma está vivenciando é animismo, sonambulismo, certo? O sonambulismo em si é um tipo de animismo, certo? E qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, se a pessoa está dormindo, é sonambulismo. Ou se está num estágio de catalepsia, ou seja, o corpo está imóvel, parte do corpo está imóvel, é sonambulismo. Se a pessoa não está dormindo, é animismo. Essa é a diferença, tá? Às vezes a pessoa entra num processo de animismo, mas ela não está dormindo. Por exemplo, eu estou meditando. Eu comecei a meditar, eu não dormi. Eu estou meditando aqui, aí eu começo a ter experiência de desdobramento. Minha alma vai fazer as coisas e eu começo a falar o que está acontecendo. Eu não estou dormindo. Isso é animismo. Tá? Agora, eu dormi é sonambulismo, dentro do animismo. Deu para entender essa diferença? Nesse exemplo aí, eu entendi que o animismo é gênero e o sonambulismo é uma espécie, né? É um tipo né? Nesse exemplo, esse espírito foi levado aí, né, no centro para tratamento, né? Pelo guardião. E ela deu esse tratamento, ela fez esse tratamento por intermédio do sonambulismo, quer dizer. E aí, sonâmbula, ela foi lá, se conectou, amansou o leão, né? Fez com que acolheu o leão, ele ficou mais tranquilo, ficou em condição de equilibrou, devolveu ele para o guardião e tchau, e seja feliz, né? Isso. Vida Isso. Aí segue. ele foi levado para tratamento. Entendeu? Mas teve um propósito dele chegar lá. Ele chegou lá à toa. Ele chegou lá para, talvez porque soubessem que ela tinha condição de, pela elevação moral dela, né? Exatamente. Isso mesmo. Ela tinha uma elevação moral e uma condição de recebê-lo, tinha afinidade com ele. Afinidade. Por isso foi possível essa conexão dele com ela. E você viu ele falando? Ela acolheu como uma mãezinha. Percebe aí o carinho, o amor fraterno que ela acolhe, mesmo aquele espírito todo enrijecido, né? Ela acolhe com muito amor.
E ali tem uma conexão, né? Tem uma afinidade fluídica ali, que esse amor que ela acolhe ele, certo? E por que que é um sonambulismo? Porque o corpo físico dela estava dormindo, né? E você falou que foi preciso. O animismo é um gênero, um efeito maior, um guarda-chuva. O sonambulismo é uma espécie, ou seja, o sonambulismo está dentro do animismo. Perfeito, Hugo. Perfeito essa colocação sua, tá? E para a gente fechar o entendimento desse processo, olha lá. O que é o fenômeno anímico da alma? É quando a alma faz algo em desdobramento, certo? O que é um fenômeno mediúnico? É quando tem a comunicação, a conexão com o espírito. No caso da dona Celina, é anímico mediúnico. Por quê? Porque ela é sonambúlica, ela desdobrou, e ao mesmo tempo que ela desdobra, animismo, tem a conexão com o espírito mediúnico. Anímico mediúnico. Entendeu aí, gente, a diferença dos dois? Anímica da alma, que ela faz. Mediúnico é a conexão. Então, quando você dorme, desdobra e vai fazer algo e encontra com outros espíritos, você está tendo um processo anímico e mediúnico. Porque você conversou, você teve contato com outros espíritos, então é anímico e mediúnico. Sua alma fez algo, não teve uma conexão ali, é só anímico. Ok? Gente, isso a maioria dos espíritas não entende. A maioria dos espíritas vê, por exemplo, um caso de animismo, por exemplo, é o que eu falei. Eu estou aqui em concentração aí, eu estou dando voz para minha alma. Isso é animismo, né? Estou dando voz para minha alma está falando através do meu corpo. E enxerga isso com um preconceito. Só que eu, conscientemente, eu não estou percebendo que está acontecendo isso. E até eu posso achar que eu estou numa conexão mediúnica, mas não é. É a minha alma que está falando. E aí é o que a gente falou na aula passada. Instrução, conhecimento, orientação, sem preconceito, sem julgamento, para que eu vou desenvolvendo a minha sensibilidade para eu perceber a diferença quando sou eu, mesmo em desdobramento, e quando é um espírito que se conecta a mim. Ou seja, eu vou aos poucos percebendo quando o pensamento realmente é meu e realmente não é meu, mesmo quando eu estou desdobrado. Isso é um trabalho é um processo de desenvolvimento, de acuidade sensorial, de sensibilidade que vai se desenvolvendo aos poucos. E aí existe muito preconceito no meio espírita com relação a isso. Tá? Isso que vocês aprenderam agora, muitos espíritas não entendem esse processo. Não fazem essa diferenciação do que é anímico, do que é mediúnico. E saem julgando a pessoa. Ah, aquela pessoa ali, ó, aquilo ali é animismo, aquilo ali a pessoa tá... Aí mistura animismo com mistificação, olha que loucura. Coisas totalmente diferentes. Mistificação é quando um espírito enganador se conecta e fala. Animismo é quando a própria alma do médium está falando. Olha a diferença. E aí mistura tudo. Ah, está mistificando. Né? Isso é animismo. Entende a importância de se estudar, de entender os processos? Tem muito preconceito no meio espírita daqueles que não estudam, que não têm conhecimento. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Fiquem à vontade para perguntar. Que é um processo, assim, que, né? Às vezes ele não é tão fácil de explicar, mas eu acredito que dessa forma, com o exemplo que o André Luiz trouxe, ficou um pouco mais claro. Para vocês está tudo claro? Está tudo certo? Eu confesso para vocês que para entender isso, estudando sozinho, foi uma luta. Foi uma luta para conseguir pegar essa linha de pensamento, né? E foi por causa desse livro que eu indiquei para vocês, né? De animismo e psiquismo, que veio à luz com o entendimento disso para trazer para o curso.
né? Se vocês quiserem procurar esse livro, eu tenho esse livro aqui em casa, tá? Se alguém quiser também pegar para ler, fica à vontade. Tranquilo? Podemos encerrar, então? Estão tão caladinhos, gente. A gente vai continuar com a atividade, tá? Agora vocês estão entendendo melhor o processo do sono. Agora vocês já entenderam o que é o sonambulismo mediúnico. Vocês já estão entendendo. Na aula que vem, a gente vai entrar na parte técnica do sonho e de um outro processo que chama êxtase. A gente vai entender esses dois processos para a gente fechar o capítulo 6. E durante a semana, continuem com o exercício do sono, tá? Acorda de manhã, lembra, a dica para poder se lembrar mais facilmente do que sonhou fique imóvel e procura lembrar na sua cabeça. Acordou, não mexe nem o dedo. Você fica paradinho, porque quando você começa a mexer, começa a ativar outras áreas do cérebro. Aí é muito mais fácil de esquecer. Entende? Então, acordou, fica imóvel e busca lembrar. Lembra daquilo, se possível, anota para não esquecer depois, mas reforça aquela lembrança, depois você mexe. Tá? Porque a partir do momento que você mexe, começa já a viver o seu dia, aí aquilo o cérebro vai fazendo outras coisas e as lembranças do sonho vão embora. Veio algum sonho diferente, algum processo que vai te chamar a atenção, que pode ser um desdobramento, igual da Yasmin, do Lau, que eles contaram aqui, traz pra gente, tá bom? Ok? Então, vou convidar vocês agora, depois dessa aula abençoada, a entrar em sintonia novamente consigo mesmo, a trazer a mente por aqui ou agora, iniciar a irradiação. Respire fundo, enche seu peito de ar e solta. Feche seus olhos. Respire. E vamos agradecer mais uma vez pela oportunidade de podermos compartilhar esse conhecimento essa noite, esse aprendizado tão importante para nós na questão mediúnica. Agradecemos aos mentores da espiritualidade que sempre nos acompanha. Agradecemos aos nossos anjos guardiões, incansáveis protetores, que estão sempre nos acolhendo, nos intuindo, nos direcionando para fazermos o que realmente é melhor para nós, para a nossa alma, para o nosso espírito. E nessa sensação de gratidão, voltamos para aquela praia maravilhosa, irradiando luz e nos conectando ainda mais uns aos outros, à espiritualidade e a Jesus. Nesse processo em que nós vamos internalizando os conhecimentos e rogando a Deus a oportunidade de podermos levar para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida prática, esses conhecimentos. Conectando a Ti, Senhor, agradecendo pela oportunidade de mais uma semana, de mais uma noite de conhecimentos, de mais um fim de semana que se aproxima. E em irradiação, em plenitude, em gratidão, nós oramos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Que a nossa Mãe Santíssima te cubra com teu manto sagrado
te envolvendo com a tua luz, te amparando e protegendo. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Que os benfeitores possam visitar o lar da nossa irmãzinha Adriane, levando a ela o amparo, a proteção, os fluidos benéficos que possam ajudá-la a se recuperar. E que Jesus nos ampare e proteja, hoje e sempre, que assim seja. Respire fundo, mais uma vez, e quando for confortável para você, você pode abrir os olhos.